o problema das piscinas conectadas. Então imagina que eu tenho a seguinte situação: eu tenho uma piscina do lado direito aqui, cuja altura da água é H1, certo? Daí tem uma parede separando a outra piscina e tem uma pequena entrada aqui com uma área SB, certo? Aqui embaixo, um caninho, por exemplo, 4 centímetros quadrados, bem pequenininho, enquanto aqui a área vai ser bem maior, o SA vai ser bem maior, sei lá, 50 metros quadrados. Tá? Daí a água vai escoando para o lado direito. Coloquei aqui as linhas de velocidade, certo? As linhas de fluxo. Quando a água entra aqui para o lado direito, vai aumentar o nível da água, vai aumentar o H2, certo? As piscinas são iguais dos dois lados, certo? Tem a mesma área, aqui o SC aqui desse lado é igual ao SA do outro lado, tem a mesma geometria. E acontece o seguinte efeito aqui, que é importante. Acontece o descolamento da veia líquida aqui. Então a água que está entrando aqui, ela não pode ser associada por Bernoulli com a água que está nas vizinhanças, porque vai acontecer, teve descolamento, vai acontecer turbulência. Então entre o ponto A e o ponto B, eu posso aplicar Bernoulli, claro, desconsiderando viscosidade, compressibilidade, todas aquelas questões para aplicar Bernoulli. Entretanto, entre o B e o C, eu não posso aplicar Bernoulli. Uma aproximação grosseira é eu aplicar as equações da hidrostática, falar que o B e o C estão pelo menos conectados pela hidrostática. Uma primeira aproximação está razoável. O vínculo aqui é, à medida que H1 vai diminuindo, H2 vai aumentando, de tal forma que H1 mais H2 é uma altura Hzão, que seria a altura inicial da piscina do lado esquerdo. Tá? Daí, aplicando Bernoulli entre o ponto A e o ponto B, eu tenho a densidade de energia cinética mais a densidade de energia potencial aqui em cima, certo? Mais a pressão atmosférica aqui em cima, tem que ser igual à densidade de energia cinética aqui embaixo, que é esse termo, mais a pressão aqui embaixo, onde eu estou colocando zero de energia potencial aqui no fundo da piscina. Tá. Daí, conectando por hidrostática o ponto B e o ponto C, eu vou ter que a pressão em B vai ser igual ao peso da coluna, que é a pressão atmosférica mais μgH2, que é a densidade de energia potencial aqui no ponto da superfície em C, certo? Se não houvesse o descolamento da veia líquida, se as linhas de velocidade teriam uma simetria, eu teria a mesma figura de linhas subindo aqui, eu teria que conectar A e C por Bernoulli. Isso significa que não teria perda, não teria turbulência, não teria dissipação da energia cinética. Você percebe que a energia cinética sumiu nessa equação aqui quando eu conecto B e C. Não dissipando a energia cinética, eu ia ter um oscilador harmônico, que é uma espécie de oscilador harmônico, porque a água ia descer completamente aqui, ia subir, a velocidade de C ia variando aos pouquinhos até alcançar a altura de H2, seria a altura Hzão. Depois ele ia voltar, ele ia ficar subindo e descendo eternamente. Certo? É óbvio que isso não acontece. A gente sabe que dissipa, sempre tem um descolamento, tem turbulência, isso não vai acontecer. Tá, pegando essas duas equações aqui, eu igualo, né? Eu vou igualar o em A e em B, substituindo o PB aqui pelo vínculo com a pressão aqui da superfície em C. Então isso tudo aqui é PB. Repara que a pressão atmosférica dá para cortar, certo? E quando eu corto a pressão atmosférica, dá para cortar o μ em todos os termos. Eu vou cair nessa equação bonitinha aqui, que é a velocidade quadrado em B, aqui embaixo, é igual a velocidade ao quadrado em A, aqui em cima, mais 2g e vezes a diferença de altura. G é a gravidade, a diferença de altura entre os dois níveis. Repara que quando a diferença de altura for zero, velocidade em B vai ser igual à velocidade em A, que no nosso caso aqui vai ser zero, certo? Não vai ter dinâmica, não vai ter diferença de pressão, ele não carrega energia cinética, vai ser zero. Aplicando a equação da continuidade, o VB vezes SB tem que ser igual a VA vezes SA, certo? A vazão em B tem que ser igual a vazão em A. Isso significa, como a área em A é muito maior do que a área em B,
significa que a velocidade em A é muito menor que a velocidade em B. Então eu posso jogar esse termo fora, certo? Eu posso jogar esse termo fora. Jogando esse termo fora, eu vou ter que o VB é aproximadamente 2g diferença de altura. Tá, assumindo que isso é verdade, tirando a raiz, eu vou obter essa expressão aqui, que eu escrevo bonitinho nessa forma. Eu escrevo nessa forma aqui porque eu usei o vínculo, que é H1 mais H2 é Hzão, então eu substituí H2 aqui e eu saio um 2 aqui de dentro da raiz. Isso aqui vai ficar 2 raiz de G, H1 menos metade de Hzão. Então, quando H1 for igual a metade de Hzão, ou seja, quando H1 chegar aqui no meio da piscina, a velocidade vai ser zero, como a gente já esperava. Tá. Utilizando ainda a equação da continuidade, eu posso escrever a equação da velocidade em termos de VA, certo? Então, passo as áreas aqui e escrevo em termos de VA. E vou chamar todas essas constantes aqui, área de B dividido pela área de A, 2 raiz de G, de um Bzinho, certo? Para ficar bonitinho. A velocidade em A está associada com a redução da altura H1, certo? A velocidade em A está associado com a redução da altura em H1. Tá vendo que os vetores estão em sentidos contrários? Por isso que aparece esse sinal de menos aqui, certo? E o VA, pela equação anterior, é Bzinho vezes raiz de H1 menos Hzão sobre 2. Dessa forma eu posso passar o dt multiplicando, a raiz dividindo, então eu vou ter esses termos aqui, certo? E posso integrar, eu estou integrando esse lado aqui da altura inicial até a altura final, que eu sei que ele vai entrar no equilíbrio, e desse lado aqui do instante de tempo inicial 0 até o tempo final, que é o tempo que demora para a água sair do A, entrar aqui no C e as duas piscinas ficarem na mesma altura, certo? Quando eu faço isso, eu obtenho essa expressão aqui, substituindo, eu vou passar o B para o denominador, então o tempo que leva para o sistema entrar em equilíbrio vai ser 2 sobre Bzinho raiz de Hzão sobre 2, e o Bzinho é SB sobre SA, vai ter um 2 que vai cortar com 2 ali, e vai ter um raiz de G que vai entrar dentro da raiz, certo? Razão, pode estar errado, tá? Tem que verificar essas contas aqui para ver se é isso mesmo. O gráfico aqui, ó, da velocidade com a altura, a velocidade é máxima quando a altura na piscina, a piscina da esquerda, a altura é máxima, é Hzão, certo? Então a velocidade aqui é máxima, que está passando aqui, que ele está descendo, o que ele está passando aqui. E à medida que as piscinas vão ficando com a mesma altura dos dois lados, a velocidade cai rapidamente para zero, certo? E repara aqui que o tempo cresce com a raiz da altura. É isso aí. Ok? O resto é num exercício de prova, daí eu daria os valores e pediria para você substituir, estimar quanto tempo o sistema entraria em equilíbrio, blá 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 blá. É isso aí, galera.